noite, igreja. Paz do Senhor a todos. Que o Senhor os abençoe. Para tudo que você está fazendo agora, vamos dedicar esse tempo à adoração, a buscar o nosso Deus e agradecer por tudo que Ele tem feito por nós. Abra a tua Bíblia comigo no Salmo de número 37. Nós vamos ler do versículo 3 ao 5. Diz assim a palavra do Senhor. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Mas como devemos adorá-lo? Como devemos nos entregar? Como fazer tudo isso? A Bíblia responde. Vamos lá em Hebreus. Continua com a tua Bíblia aberta aí, em Hebreus, no capítulo 11. Capítulo 11, no verso 6, ele nos diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então agora que nós vamos adorá-lo, vamos buscá-lo e entregar tudo que está aqui no nosso coração a Ele, nesse momento, entrega o teu caminho e lembra que sem fé é impossível agradá-lo. É dessa maneira que nós entramos na presença do Senhor hoje, com a fé, crendo que Ele existe, crendo que Ele está nos vendo, que Ele é o Deus que vê, é o Deus que ouve e que está pronto para nos ajudar nas nossas aflições, nossas angústias, está pronto para ouvir as nossas orações. Vamos orar? Pai querido e amado, quão maravilhoso é te adorar, quão maravilhoso é te buscar, quão maravilhoso é poder a gente parar tudo que a gente está fazendo e dedicar, Senhor, esse tempo a Ti. O Senhor merece muito mais do que isso. Por isso, meu Deus, aqui com a Tua igreja, como corpo de Cristo, nos apresentamos diante de Ti, Senhor, com louvores, com cânticos, hinos de adoração a Ti, porque só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração, porque mesmo sem merecer, por amor, o Senhor se entregou por nós. Por amor, o Senhor fez tudo isso para nós e tem nos sustentado. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Te adoramos, meu Deus, te louvamos e entregamos esse culto, esses louvores, a adoração e a palavra a Ti, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, Márcios. Agora nós iremos louvar a Deus com as nossas crianças. Em seguida, nosso irmão Samuel fará uma oração de intercessão e depois juntos nós iremos louvar a Deus com o nosso grupo de louvor. Para Jesus, e quando eu estiver
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento de culto e louvor a Ti, ó Pai, no qual possamos estar presente, no qual possamos, Senhor Deus, bendizer o Teu grande nome. Ó Pai querido, nesse momento de intercessão, Senhor Deus, pedimos para que o Senhor incline seus ouvidos, ó Pai, para atender os pedidos, para atender as orações de cada um, ó Pai. São famílias que necessitam, Senhor Deus, da Tua ajuda, porque ora estão enlutadas, ora, Senhor Deus, estão adoentadas, ora com parentes, Senhor Deus, e pessoas da família, Senhor Deus, necessitando da Tua cura, Pai querido, necessitando, ó Pai querido, da Tua intervenção, da Tua mão graciosa, ó Pai, que o Seu Santo Espírito, Senhor Deus, esteja visitando cada família nesse momento, Senhor Deus, que o Senhor Deus possa, Senhor, atender a gratidão que, Senhor Deus, nós temos para Ti, Senhor, que, Senhor Deus, que os nossos pecados sejam perdoados, ó Pai, para que Tu possas, Senhor Deus, em atendimento a essas famílias, Senhor, porque este momento, um momento difícil, um momento, Senhor Deus, no qual nós estamos passando pela pandemia em pleno vigor, ó Pai. Os números voltaram a aumentar, Senhor Deus, as pessoas infectadas, e essas pessoas, Senhor Deus, de algumas formas também levam, Senhor Deus, consequências, mesmo com o tratamento, ó Pai. Ó Senhor, esteja, Senhor Deus, atendendo com o Seu Santo Espírito, Senhor Deus, visitando cada um de nós, Senhor Deus, que necessita de Ti, Senhor Deus, que Tu possas estender a mão, ó Pai. Esteja abençoando cada família da nossa igreja e cada irmão, Senhor Deus, que presta culto a Ti, Senhor. E aproveitando para aqueles que ainda não conhecem a Ti, Senhor Deus, que nesse momento possa conhecê-lo e ser ajudado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
abrigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Amém. Vamos agora meditar na palavra do Senhor. Para isso nós iremos ler 2 Reis, no capítulo de número 6, do verso 8 até o verso de número 23. Você pode fazer a sua leitura ou acompanhar a leitura aqui comigo. Vamos antes orar pedindo a iluminação do Santo Espírito de Deus. Ó Deus eterno, obrigado, Senhor, por este momento, Pai. Com a Tua palavra aberta, pedimos que o Teu Santo Espírito nos ilumine, nos oriente. Ó Deus, que a Tua palavra que é lançada, Senhor, possa produzir os frutos necessários na vida de cada um, ó Deus. Que os nossos corações, a nossa mente possam estar agora preparados para receber a Tua palavra. Sabemos que ela não volta vazia, antes ela produz transformação. Por isso, ó Deus eterno, que nesse momento possamos estar atentos para a leitura, para a explanação da Tua palavra, Senhor. Nós oramos pedindo a iluminação do Teu Santo Espírito e agradecidos
pela leitura, pela tua palavra que se achega até nós. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. 2 Reis, capítulo 6, do 8 até o 23. Diz assim a palavra do nosso Senhor. O rei da Síria estava em guerra contra Israel. Ele pediu conselho aos seus oficiais e escolheu um lugar para armar o seu acampamento. Mas o profeta Eliseu mandou um recado ao rei de Israel, avisando-lhe que não fosse para perto daquele lugar, pois os sírios estavam ali esperando escondidos para atacá-lo. Então o rei de Israel avisou os homens que moravam naquele lugar e eles ficaram alerta. E isso aconteceu várias vezes. O rei da Síria ficou muito aborrecido. Então chamou seus oficiais e lhes perguntou: qual de vocês está do lado do rei de Israel? Um deles respondeu: nenhum de nós, ó rei. O profeta Eliseu é quem conta ao rei de Israel tudo o que o Senhor fala, até mesmo dentro do seu próprio quarto. Então o rei ordenou: descubram onde ele está, que eu o prenderei. Contaram-lhe que Eliseu estava em Dotã, e ele mandou para lá uma grande tropa de soldados com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite à cidade e a cercaram. No dia seguinte, cedinho, o empregado de Eliseu levantou-se e saiu de casa. Aí viu as tropas sírias com seus cavalos e carros de guerra cercando a cidade. Então entrou em casa e disse a Eliseu: Senhor, nós estamos perdidos, o que vamos fazer? Eliseu disse: não tenha medo, pois aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Então orou assim: ó Senhor Deus, abre os olhos do meu empregado e deixa que ele veja. Deus respondeu à oração dele. Aí o empregado de Eliseu olhou para cima e viu que ao redor de Eliseu o morro estava coberto de cavalos e carros de fogo. Quando os sírios atacaram, Eliseu orou assim: ó Senhor Deus, faze com que esses homens fiquem cegos. Deus respondeu a oração de Eliseu e fez com que os sírios ficassem cegos. Então Eliseu foi falar com eles e disse: vocês estão no caminho errado, esta cidade não é a que estão procurando. Venham comigo, que eu vou levar vocês até o homem que estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Logo que eles entraram na cidade, Eliseu orou assim: ó Senhor Deus, abre os olhos deles e deixa que eles vejam. Então Deus fez com que os sírios enxergassem de novo, e eles viram que estavam dentro da cidade de Samaria. Quando o rei de Israel viu os sírios, perguntou a Eliseu: devo matá-los, Senhor? Devo matá-los? Não, de jeito nenhum, respondeu ele. Por acaso o Senhor mata os soldados que são feitos prisioneiros na guerra? Dê de comer e de beber a estes aqui e deixe que voltem para o rei deles. Então o rei de Israel mandou fazer uma grande festa para aqueles sírios, e depois que eles comeram e beberam, ele os mandou de volta para o rei da Síria. Daí em diante os sírios pararam de atacar a terra de Israel. Palavra do Senhor, graças a Deus pela leitura de sua palavra. O livro de Reis nos dá a continuidade da história de Israel, ligando o término do livro de 2 Samuel exatamente com o início de 1 Reis. Há uma continuidade da história de Israel. Primeira, os dois livros, que antigamente eles eram apenas um livro só, depois eles foram ali divididos, os dois livros de Reis, eles abrangem praticamente ali 4 séculos de história. Desde o final do reinado de Davi, da construção do templo de Jerusalém erguido por Salomão, indo até a destruição de Jerusalém em 587 a.C. O livro inicia com um reino estável e unido sob uma forte liderança de um rei e termina os últimos livros de Israel, os últimos capítulos do livro de Reis, termina exatamente com o colapso total e a deportação em massa do povo de Israel para Babilônia. O livro nos mostra que Deus, ele é soberano.
Ele é o Senhor da história e tudo está em suas mãos. Ele é um Deus que atua de forma ativa e se envolve nos assuntos humanos. Demonstra a preocupação de Deus para com cada um de nós. Quando o povo e seus líderes buscavam e obedeciam a Deus e as suas leis, isso resultava em prosperidade e paz para o povo. Mas quando desobedeciam e o abandonavam, buscando outros deuses, cometendo pecado, eles acabavam sofrendo, tanto de forma política quanto de forma econômica, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Ainda assim, Deus levanta profetas para chamar o seu povo, reis, governantes, de volta para si, para que eles pudessem voltar para Deus, sempre os avisando do perigo da desobediência, do perigo da idolatria. E dentre esses profetas que o Senhor levantou ao longo de sua história, podemos destacar dois especialmente, Elias e Eliseu, que tinham exatamente essa tarefa de chamar o povo de volta para Deus. E aqui é onde nós lemos, Eliseu foi escolhido por Elias, orientado por Deus, e preparou Eliseu para ser profeta. Elias, obedecendo às ordens de Deus, unge Eliseu para ser o seu sucessor. Quando Elias foi levado para os céus, o seu manto caiu sobre Eliseu e ele começou imediatamente a operar milagres. Assim como Elias realizava, sempre guiado e orientado por Deus. E é dessa forma então que Eliseu inicia o seu ministério profético, levando a palavra do Senhor ao rei, operando milagres. E conforme ele vai desempenhando o seu ministério profético, ele acaba incomodando outras pessoas. As suas ações já começavam então a incomodar o rei da Síria, pois ele não estava mais conseguindo investir contra Israel. Conforme nós podemos ver aqui na leitura, era um período em que Síria estava em guerra contra Israel. E por conta de Eliseu, ele não conseguia mais investir contra Israel. Todas as vezes que ele tentava atacar, Israel se antecipava, o que impedia qualquer ação ou ataque surpresa da Síria contra Israel. O Senhor Deus, ele conhece todas as coisas, ele possui toda a sabedoria. Deus sabia que o rei sírio estava planejando e revelou isso a Eliseu, que por sua vez disse ao rei de Israel. O rei sírio pensava então que havia ali um traidor dentro do seu exército e este traidor estava passando seus planos para o rei de Israel. E ele questiona, como nós vimos na leitura, os seus servos, ao ponto que eles disseram ao rei: nenhum de nós, ó rei. O profeta Eliseu é quem conta ao rei de Israel tudo que o Senhor fala, até mesmo dentro do seu próprio quarto. O que o rei da Síria não sabia era que o Senhor Deus Todo-Poderoso, ele conhece todos os pensamentos e os motivos de cada coração humano. Nada está oculto aos seus olhos. Tudo que nós iremos falar, iremos pensar antes mesmo do pensamento sair e ser pronunciado através de nossa boca. Deus já sabe daquilo que iremos falar, daquilo que estamos pensando. Deus conhece a cada um de nós de forma completa. Ele nos criou, ele sabe tudo o que nós iremos falar, tudo que está dentro de nossa mente, dentro de nosso coração. E com isso, o rei decide enviar uma grande tropa para capturar Eliseu. Podemos ver ali que a raiva do rei da Síria o deixou cego, não fez pensar direito. Se Eliseu sabia de suas ações, ele também saberia dessa investida do rei da Síria, e com isso Eliseu poderia ter fugido antes mesmo da chegada das tropas ao local onde ele estava. Mas Eliseu não foge. Eliseu sabia sim que aquela tropa estava indo para lá, mas ele sabia que Deus queria resolver esse problema e ainda utilizar essa situação para ensinar tanto ao rei da Síria quanto ao rei de Israel de quem é Deus, do seu
poderoso poder, do seu domínio, da sua soberania. Deus utiliza essas situações para ensinar o tempo todo. Além de ensinar a esses dois reis, também Eliseu traz um grande ensinamento para o seu empregado e também para cada um de nós. Nós podemos perceber as circunstâncias que Deus vai utilizando para nos ensinar, para que possamos crescer. O servo, o empregado de Eliseu, ele tem ali um ensinamento muito grande. Ter um olhar diferente sobre essa situação, sobre as dificuldades, para que ele tivesse então olhos bem abertos. É por isso que precisamos manter os nossos olhos abertos para ver que quando nós estamos com o Senhor, nós não estamos sem alternativas. Se você está junto com Deus, sempre haverá alternativas vindas do próprio Deus. Durante aquela noite, o empregado de Eliseu ele vai dormir de forma tranquila. Ele não sabia, nem ao menos imaginava, que o exército da Síria estava acampado ao seu redor. Uma grande tropa de soldados com cavalos e carros de guerra estava cercando toda a cidade onde eles estavam. Chegou a manhã, e ao vê-los, ele entra em pânico. Tanto que ele volta correndo para casa, dizendo a Eliseu: Senhor, nós estamos perdidos. O que vamos fazer? Aquele moço, ele se viu sem alternativas. Muitas vezes, grandes provações podem bater a nossa porta de forma de repente, quando menos nós esperamos. E qual que será a nossa reação? Será que quando bate provações, quando bate dificuldades, de repente rápidas, sem ao menos esperarmos, como é que nós reagimos a isso? Temos a reação do empregado, que é de desespero? Ou será que nós temos a reação de Eliseu? A proteção de Deus, ela estava lá. Os olhos do empregado é que não podiam ver. Da mesma forma, a proteção de Deus está sobre nós, mesmo quando nós não conseguimos enxergá-la. O nosso Deus, ele não conhece apenas todos os nossos problemas, mas também tem poder para lidar com todos eles, até mesmo aqueles que aos nossos olhos parecem impossíveis. Deus conhece tudo que você passa, todas as suas dificuldades, e Ele é poderoso para resolver tudo, mesmo que você ache que não tem mais condições. Talvez você não esteja no meio de uma guerra, cercado com um exército poderoso, como era o caso ali do empregado de Eliseu e do próprio Eliseu. Talvez não tenha esse exército acampado ao redor da sua casa nesse momento, mas tenha essa certeza que o Salmo 34, verso 7 nos diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E ainda o Salmo 27, no verso 3 diz: ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança, porque é Deus quem está conosco, é Deus quem está contigo. Quando você estiver enfrentando qualquer dificuldade, tenha essa certeza: há uma alternativa vinda de Deus. Talvez você saiba, talvez você não saiba, mas a última palavra sempre vem do Senhor. É para isso que você precisa estar com os olhos bem abertos, com os seus olhos espirituais, pois com os nossos olhos abertos nós veremos que não estamos sós. Na fala desesperada do empregado, Eliseu responde para ele: não tenha medo, pois aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Pode ser o tamanho da tropa que for, os que estão conosco são mais numerosos, e aqui eu posso dizer muito mais poderosos do que aqueles que estão contra eles ou contra você. Nós podemos então notar uma grande diferença entre o medo do empregado de Eliseu e a tranquilidade do profeta.
A diferença aqui ela é evidente, porque a vida de Eliseu é governada por sua comunhão com Deus. Através da oração, de sua comunhão com Deus, o profeta, ele recebe o conhecimento sobrenatural do plano de ataque do exército da Síria. E sabe que Deus o guarda, o protege, está ali ao seu redor, com seus anjos guardando, cercando, protegendo e livrando de todo mal. Assim como fez com Eliseu, Deus pode ou não nos dar uma visão milagrosa e de poder. Precisamos sim ser pessoas de oração e comunhão com Ele através de sua palavra. E assim receberemos uma sabedoria especial para lidar com as provações quando elas surgirem, quando baterem na sua porta, quando chegarem diante de você, você terá sim sabedoria para lidar com essas situações, confiança e fé para saber e entender que Deus está contigo diante de todas essas situações. Eliseu ora a Deus e pede então para que os olhos de seu empregado sejam abertos e que ele pudesse ver o sobrenatural, mostrando e provando para ele que não estavam sozinhos. O que nos mostra que a oração abre os nossos olhos para a realidade espiritual. A maioria de nós percebe a realidade, aquilo que vivemos, através dos nossos sentidos físicos. Se nós utilizarmos os nossos sentidos, nós podemos ver, ouvir, sentir, cheirar e até provar algo. Significa que aquilo é real, que nós podemos ver, que nós podemos saber que ele existe. Da mesma forma, para o empregado de Eliseu, a realidade era de uma grande tropa do exército sírio, uma tropa que poderia destruir e acabar, aniquilar aquela cidade em apenas um dia. Mas, para Eliseu, e aqui nós podemos ver essa diferença, enquanto para o empregado a realidade era somente aquilo que ele estava enxergando, para Eliseu aquilo não era a realidade final. Para ele, a realidade era o maior e o mais poderoso exército de anjos que cercavam a cidade. Esses anjos estavam lá o tempo todo. A questão era que o empregado de Eliseu não tinha olhos espirituais abertos para vê-los. A oração de Eliseu abriu os olhos de seu empregado para ver essa realidade espiritual. E a realidade espiritual é aquela que prevalece sobre a realidade física. É ela que dá a palavra final, porque é ela que vem do Senhor, é ela que coloca exatamente a vontade do Senhor sobre a nossa circunstância, sobre aquilo que estamos passando, enfrentando ou atravessando. E agora, com os olhos abertos, o empregado poderia ver que não estavam sozinhos, que havia ali então um grande exército de anjos acampados ao redor deles, os guardando em todo tempo. Se nós pertencemos a Deus, podemos confiar nele para nos proteger. O Salmo 91:11 nos traz esse conforto, esperança, confiança, essa certeza. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. O nosso Deus é muito mais forte que o inimigo mais poderoso que viermos a enfrentar. Saiba disso. Deus está nos protegendo, mesmo quando não estamos conscientes disso, e muitas vezes, nem ao menos, ficamos sabendo dos livramentos diários que o Senhor nos concede. Hoje mesmo, o Senhor deve ter te guardado e te protegido de tantas questões durante essa semana toda. Quantos livramentos o Senhor pode ter colocado diante de você sem que você ao menos tivesse percebido. Este é o seu Deus que te guarda, que te livra, que te protege, que coloca os seus anjos ao seu redor, guardando a sua vida. Há um testemunho de um médico missionário que atuava na África. Ele disse que muitas vezes teve que viajar de bicicleta para uma cidade para comprar suprimentos. E era uma viagem longa de 2 dias e era necessário acampar à noite no meio do caminho.
Quando chegava à cidade, ele ia ao banco, pegava o dinheiro, comprava os remédios e suprimentos para depois voltar para a cidade onde ele estava. E em uma dessas viagens ele viu dois homens brigando ali de uma forma violenta, e um deles ficou muito ferido. Por isso o missionário parou e tratou ali de suas feridas e falou de Jesus Cristo para aquele homem. E depois voltou para sua casa. Em sua próxima viagem para a cidade, o homem que ele tinha tratado foi até ele e disse que sabia que o missionário levava dinheiro e suprimentos. Este homem e alguns de seus comparsas haviam o seguido até o local em que ele acampava. Planejavam matá-lo e pegar o dinheiro e os remédios. Mas, quando eles estavam prontos para entrar em seu acampamento, viram que ele estava rodeado de 26 seguranças. Quando o missionário ouviu isso, ele riu e disse que estava sozinho naquele acampamento. Mas o homem insistiu: não só eu, mas também os meus 5 amigos viram, e nós contamos, sim, haviam ali 26 guardas, e esses guardas ainda estavam armados. Por causa deles, nós ficamos com medo e deixamos você sozinho e decidimos então não te atacar. Quando esse missionário contava esse testemunho em sua igreja, lá em Michigan, um homem levantou e perguntou: "Você pode me dizer o dia exato que isso aconteceu?" O missionário pensou por um momento e conseguiu ali dizer a data exata. O homem na igreja continuou: "Por conta do fuso horário, quando é noite na África, é manhã aqui. Nesta manhã, eu estava me preparando para ir jogar golfe. Quando eu estava colocando meu saco de golfe em meu carro, senti que o Senhor me chamou a orar por você. E essa insistência foi tão grande que eu obedeci e ainda chamei os homens da igreja para orar por você. Por favor." Este homem que estava ali conversando com esse médico missionário, ele disse: "Por favor, poderiam os homens que se reuniram comigo naquele dia ficarem de pé?" 26 homens se colocaram de pé. Percebe o poder da oração. Percebe então o quanto que Deus guarda. Isso nos mostra o poder da oração. A necessidade da nossa comunhão com Deus, de obedecermos a sua voz, o seu chamado para cada um de nós. Nós temos que ter essa ligação, essa comunhão com Deus. Ele nos guarda o tempo todo, nos protege e ainda chama outros e levanta outras pessoas a orarem por nós, a nos guardarem em oração. Meus irmãos e minhas irmãs, se Deus é por nós, quem será contra nós? Com os nossos olhos abertos, sabemos que não estamos sozinhos. Com os nossos olhos abertos, podemos ver que o nosso socorro, ele vem do Senhor. A oração de Eliseu fez com que o seu empregado pudesse ver que o socorro viria do Senhor. A solução para aquela dificuldade viria do Senhor. Eles não tinham ali, fisicamente, condição alguma de enfrentar aquele exército. Por isso, o socorro vem do Senhor. E Eliseu agiu tranquilamente, mesmo vendo um grande exército à sua frente. Por quê? Ele sabia que Deus o guardava e o protegia. A sua comunhão com Deus, a sua fé e obediência faziam com que ele ficasse em paz diante daquela circunstância que causou pânico ao seu empregado. Aquela grande tropa que foi enviada para capturar um único homem foi vencida pela oração. Eles ficaram cegos, já não sabiam nem mais para onde ir. O Senhor deixou o exército sírio impotente para mostrar a todos que qualquer pessoa protegida por ele não pode ser tomada ou vencida. Ninguém consegue investir contra um filho de Deus, contra um servo de Deus. É protegido pelo próprio Deus. Deus agiu em favor do seu servo. Deus age em seu favor, em seu favor todos os dias. Busque a Ele.
Busque a Deus. Por isso, por mais que não possamos ver com os nossos olhos naturais, saiba que Deus está contigo. Saiba que Ele está te guardando. Pode confiar, pode descansar nele, pode entregar a sua vida para Ele, na certeza que você a deixará no melhor lugar possível. Diante de suas aflições, angústias, problemas, dificuldades, seja eles quais forem, olhe para Deus. Peça para que Ele abra os seus olhos e descanse no Senhor. Coloque os seus medos e anseios diante de Deus. Ele é o Deus do impossível. É Ele quem te guarda, é Ele quem te protege, é Ele quem te ajuda em suas provações, nas quais você conseguirá sair delas com mais perseverança, com uma maior fé, com uma maior maturidade espiritual. Confie no Senhor. Abra os seus olhos para Deus, para a sua palavra e saiba, Deus está contigo neste momento. Os anjos do Senhor estão acampados ao seu redor nesse momento. Deus está guardando a sua vida. Creia nele, confia nele, por maior que for o seu problema. Deus está contigo e te ajudará conforme a vontade do próprio Deus. Glória a Deus pela sua palavra. Vamos orar. Querido Deus e Pai, ó Deus, como é bom saber que temos um Deus que nos guarda, que nos protege, que se preocupa conosco, que está o tempo todo nos guardando, nos protegendo. Obrigado, Senhor. Ó Deus, porque nós podemos confiar, nós podemos descansar no Senhor. Ó Deus, quantas tribulações nós enfrentamos, mas o Senhor é quem nos dá coragem e ânimo para continuarmos prosseguindo. Ó Deus eterno, se alguma pessoa está enfrentando, ó Deus, grandes batalhas nesse momento, que ela tenha essa certeza, ó Deus, essa confiança de que o Senhor está ali com ela, aguardando, a protegendo. Coloque essa certeza em seu coração, ó Deus. Obrigado, ó Pai, por esse momento de aprendizado da Tua Palavra, que o nosso coração esteja cada vez mais próximo de Ti, que a nossa comunhão aumente, ó Deus, que possamos viver orando, conversando em comunhão contigo em todo o tempo. Eu oro, ó Pai, agradecido pelo Teu cuidado, agradecido porque o Senhor enviou Jesus Cristo para nos salvar. Obrigado, ó Deus. E é em nome do Seu Filho Jesus que nós oramos. Amém. Amém, Senhor. E agora eu farei a leitura do envio de um verso que nós utilizamos na nossa mensagem de hoje, lá em 2 Reis, no capítulo 6, o verso de número 16. Eliseu disse: não tenha medo, pois aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Saiba disso. A quem está contigo? O nosso Deus Todo-Poderoso coloca o seu exército de anjos ao nosso redor, muito mais poderoso que qualquer problema, que qualquer dificuldade que você tenha. E agora teremos a oração final, que será feita pela nossa irmã Vilaide. Em seguida, nós faremos juntos a oração que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, a oração do Pai Nosso, e depois receberemos a bênção do Senhor. Vamos orar. Santo Pai que está no céu, estamos aqui, Senhor, para te agradecer. Mais um culto, mais a tua mensagem que acabamos de ouvir. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Mesmo online, estamos em comunhão contigo. Abençoe os louvores que foram feitos, as crianças, tudo, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Obrigado por essa semana que o Senhor nos concedeu e agora vai nos conceder mais uma semana cheia do Espírito Santo, guardado e amparado por Ti. Obrigado, Pai, que o reverendo Daniel continua sempre assim, Senhor, firme e sempre no propósito de mandar mensagens maravilhosas, que esse vídeo possa, Senhor, alcançar muitos e muitos lares, para que possam ouvir a Tua palavra. Obrigado, Pai. Só temos agradecimento, porque até aqui o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido de tudo que vem acontecendo. Dá-nos uma semana de paz, de orientação
e que podemos sempre estar em comunhão contigo. Te agradeço por esse culto e te agradeço por todos os irmãos que ainda vamos poder estar juntos. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Vamos agora receber a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, o consolo, a alegria do Santo Espírito de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus que está espalhado sobre a face da terra, hoje e até a vinda gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Chegamos ao final de mais um culto pela glória, para a glória e pela graça do nosso Deus. É muito bom sabermos que tem um Deus que nos ajuda, nos protege, nos guarda em todo tempo. Temos vivido tempos de aflição, tempos de dificuldade, mas isso nos dá esperança, sabermos que tem um Deus que nos guarda, que é por nós, que está conosco o tempo todo. Glórias a Deus por mais este culto, por mais essa oportunidade de o adorarmos. Quero também agradecer a você que nos permitiu mais uma vez entrarmos em sua casa e assim podermos juntos, ainda que distantes, mas espiritualmente juntos, adorar ao nosso Deus, prestar culto a Ele, poder louvar, poder ouvir a sua palavra, entregar as nossas orações ao nosso Deus. Como é bom poder adorar ao nosso Pai. Que a sua semana seja uma semana de muita bênção, uma semana de muita paz, uma semana de muita confiança, de muita comunhão e adoração a Deus. Aproveite essa oportunidade, encaminhe este vídeo, clique aqui, curta esse vídeo também. Se você ainda não se inscreveu na nossa página, se inscreva em nossa página, clique ali no sininho para você ser notificado todas as vezes que um vídeo de nossa igreja for ao ar. Você saberá que este vídeo estará ali disponível. E mande esse vídeo, o de hoje e de outros cultos também, para os seus amigos e familiares. Proclame, espalhe, divulgue a palavra do nosso Deus. Quantas pessoas estão precisando ouvir da palavra de Deus, e você é um instrumento poderoso para isso. Que você possa divulgar, que você possa anunciar a palavra do nosso Deus. Mais uma vez, agradeço por você estar conosco, que tenhamos uma semana de muita bênção, de muita paz, guardados e protegidos pelo nosso Deus. Fiquem todos na paz do Senhor, um grande abraço e até mais.